Cara, eu preciso de uma câmera mais próxima, sabe? Esse tripé, mas se eu tirar ele daqui, ele desenquadra e não dá certo. Então, enquanto eu bebo aqui a minha Coca-Cola, nós vamos conversar sobre Alphaville, né? Ontem, é um tema muito polêmico. Ontem eu estava conversando com um amigo sobre a vida e ele me falou assim, cara, quando eu decidi sair de Alphaville, a minha vida mudou completamente, né? Para melhor, né? Então, ele utilizou alguns termos como ali está a escória da sociedade, entre outros termos. Então, esse é um risco que todo produtor de conteúdo corre quando entra aqui no digital, que é, quando você entra aqui, você entra meio perdido, digamos assim, no sentido de, você quer entregar um bom conteúdo, você quer entregar um bom conteúdo para sua audiência, você quer entregar boa transformação, você se esforça para ser um bom produtor de conteúdo, né, por um lado técnico, mas em algum momento você naturalmente vai querer se enviesar para um determinado grupo. Isso é natural. Então, à medida que você se posiciona sobre determinado tema, à medida que você começa a falar, começa a discorrer sobre determinados assuntos, você vai começar a se posicionar nesse sentido. E esse tipo de posicionamento, o seu posicionamento, independente de qual seja, ele vai naturalmente atrair algumas pessoas e repelir outras pessoas, né? Então, quando você busca estar ali dentro de um grupo, normalmente, pense nisso. Cara, uma Coca Zero gelada é muito boa, né? Normalmente, quando você tenta ser atraído por um determinado. Ser atraído e você quer fazer parte, você quer pertencer a um grupo, normalmente é por validação externa. Então, antes, você percebe, né? Eu vou citar o exemplo de Alphaville porque realmente foi uma conversa que eu tive com esse meu amigo. E antes você era uma pessoa normal. Vamos citar aqui um exemplo de um médico. Né? E o médico ele usa roupas normais, ele tem um jaleco que ele utiliza todos os dias, branco. Mas aí a partir do momento que ele começa, e ele já está formado há 10 anos, então tem 10 anos que o médico utiliza jaleco. A partir do momento que ele começa a conhecer outras pessoas, ele começa a se vestir como essas pessoas, a fazer o que essas pessoas fazem, a falar como essas pessoas falam. Para quê? Para ele ser aceito naquele determinado grupo. Obviamente, isso não é exclusivamente humano, né? Isso é uma atitude dos próprios animais que andam em bando. Mas o ser humano ele tem uma coisa chamada a necessidade de aceitação, não é isso? Então o ser humano ele vai se vendendo aos poucos, ele vai esquecendo tudo aquilo que ele construiu. Nesse exemplo, um médico, esse meu amigo não é médico, não é? Mas estou dando um exemplo de um médico aqui. Ele passou pela faculdade de medicina, ele fez um cursinho, né? Passou na faculdade de medicina, fez exames de medicina, fez residência, fez pós-graduação, fez isso e aquilo. E agora ele não é mais esse cara, ele não é mais aquele cara que atendia os seus pacientes. Agora ele é aquele cara que necessita estar dentro de um grupo para ser aprovado. Então esse é um grande risco que nós corremos aqui, né? Então eu queria falar sobre isso. E qual que é o problema disso em si, né? Até nessa conversa ele falou o seguinte: o problema não está 100% nas pessoas, por obviedade, né? Mas é impossível, essas foram as palavras dele, mas é impossível você não se contaminar, você ficar são se você está em Alphaville, né? Por quê? O Alphaville ele virou a nova Faria Lima, digamos assim, né? Então, nesse sentido, os produtores de conteúdo que foram começando a ganhar dinheiro, que foram começando a ter alguma relevância social, digamos assim, eles necessitam de um grupo para manter essa relevância social. E qual que é o grande perigo do iniciante nesse sentido? Eu não vou falar das pessoas que já estão lá dentro. Eu não estou falando que Alphaville é um problema, né? Eu estou falando do conceito, pertencimento, né? Do querer se fazer querer fazer parte, né? Querer ser um membro do grupo a todo custo. Qual que é o grande perigo da pessoa que está começando e ela não tem ali uma linha central, ou seja, algo que a gente chama de personalidade própria, né?
Personalidade própria é uma coisa, é redundante, porque a personalidade ela só pode ser própria, né? Sua personalidade só pode ser própria. Mas tudo bem. Qual que é o grande perigo? O grande perigo é esse. Você começa a ser outra pessoa, se vestir de outro jeito, ter os três jeitos, né? Então tem um professor que fala o seguinte: quando você é criança, você quer ser jogador de futebol, mas aí e você sempre vai olhar para as pessoas que dominam aquela área que você quer. Então, por exemplo, você é marqueteiro. Quem são os melhores marqueteiros do país? Você é um vendedor. Quem são os melhores vendedores do país? Você vende carro. Quem é o melhor vendedor de carro do país? Então você naturalmente, o teu olhar ele vai ser inclinado para esse tipo de pessoa. Você é um psicólogo que vende infoprodutos ou que quer lotar o seu consultório. Quem é o psicólogo que lota consultórios? Não é? Você vai olhar para essa pessoa. Por quê? Porque você precisa dominar a mesma coisa que ele domina. Então você lá, que é um psicólogo, é um médico, vamos dar exemplo do médico. Um médico ele quer lotar o consultório dele. Maravilha, nenhum problema quanto a isso, né? Aí ele vai procurar quem são as pessoas que dominam a arte de lotar consultórios. E essas pessoas, elas têm ali o seu grupo, que a gente está girando em torno de Alphaville, não é isso? Então, o médico, ou qualquer pessoa que começa a produzir conteúdo que não tem a sua própria personalidade, ou seja, que não tem a sua personalidade muito bem estabelecida, ele vai olhar para a pessoa que domina a arte de lotar consultório e ao invés dele aprender com essa pessoa a arte de lotar consultório, ele vai começar a imitar aquela pessoa nas outras áreas da vida dele porque ele não tem a personalidade forte, ou seja, bem estabelecida. Então, lembra quando a gente era criança, esse professor fala isso, né? Quando nós éramos crianças, aqui eu joguei bola, né? Então acho que você deve ter jogado também. A gente olhava para quem são os melhores jogadores de futebol. Ah, é o Neymar. Na minha época era o Neymar, né? 2010 ali, o Ronaldinho já tinha saído do auge, Kaká também. Então mas o Neymar estava surgindo ali, ainda tinha o Robinho, ainda tinha alguma coisa. Então você olha pro Neymar, tudo bem. O que eu quero ser? Eu quero ser um jogador de futebol. Essa era o meu desejo enquanto criança. Aí eu olho pro Neymar e ao invés de olhar pro futebol do Neymar, ou seja, olhar para a forma como ele domina aquilo que eu quero dominar, eu começo a imitar o cabelo do Neymar. Eu começo a imitar a forma como o Neymar anda, as músicas que o Neymar escuta. Eu começo a imitar os trejeitos do Neymar, não é isso? As roupas dele. Então, quando você entra aqui no mercado digital, você vai olhar para as pessoas que dominam aquilo que você quer dominar. Você enquanto produtor de conteúdo, você vai olhar para a pessoa que tem um engajamento maior. Você vai olhar para a pessoa que produz vídeos muito bem, que entra aqui num vídeo de YouTube e consegue falar muito bem para a câmera sobre determinados assuntos. Você vai olhar para essa pessoa. Só que qual é o grande risco disso? O grande risco é você, ao invés de aprender com aquela pessoa aquilo que você quer aprender, é você pelo mimetismo, ou seja, pela reprodução dos atos daquela pessoa, pelo espelhamento, você começa a ser aquela pessoa, agir como ela e você começa a deixar de ser você. Entende? Então, ao invés de você olhar para Alphaville, sei lá, para um médico que está em Alphaville, que domina a arte de produzir conteúdo, você vai olhar para aquele médico que está lá em Alphaville, você vai começar a se vestir como ele. Como que os médicos em Alphaville se vestem? Não todos os médicos, tá? Mas como que normalmente as pessoas em Alphaville se vestem? Você tem, com certeza, um estereótipo de Alphaville, assim como você tem um estereótipo da Faria Lima. Então, o grande risco de todo produtor de conteúdo ao entrar, ao se colocar no mercado digital é esse. É você, por não dominar ou por não ter a sua personalidade muito bem estabelecida, você vai olhar para os dominos do seu mercado, ou seja, aquelas pessoas que dominam a sua área, né, do mercado digital, e você vai começar a imitá-las. Não é isso? Ao invés de aprender com elas aquilo que você quer aprender e sair dali. Né? Então, cada vez mais é necessário, para se entrar no mercado digital, essa personalidade mais firme, mais construída, mais forte, mais ciente.
das coisas, não é? Porque senão você vai cair nesse erro desse meu amigo, que tinha uma vida, pai de família, né? Tem muitos filhos, tem uma esposa, tem uma família maravilhosa, mas ele começou a encontrar pessoas, ele começou a encontrar outros dominos, ele começou a encontrar pessoas que dominavam aquilo que ele queria dominar. E ao invés de ele aprender e sair dali, ele começou a imitar essas pessoas. Não é isso? Então, vamos voltar ao exemplo, à analogia do jogador de futebol. Você quer ser um jogador de futebol parecido com o Neymar. O Neymar é craque, né? Só que aí tu começa a atrair tua esposa, pô. Entendeu? Ao invés de aprender futebol com ele, tu começa a aprender outra coisa. Tu começa a pintar o cabelo de louro, fazer moicano. Não é assim que funciona? Então, como que se dá influência sobre as massas? Exatamente assim. Você vê lá, o Neymar, o que que é esse fenômeno de sósias que a gente vê por aí? Se você nasceu com muita sorte, você nasceu parecido com o Neymar. Ou nasceu parecido com algum famoso hoje em dia. Ter sorte hoje em dia é isso. Por quê? Porque ao invés de. É muito engraçado, né? Os sósias são engraçados demais, cara. E é impressionante como eles se parecem mesmo. Então a pessoa, ao invés dela. Beleza, me pareço com o Neymar fisicamente falando, né? Deus te deu uma grande oportunidade de ficar rico, meu amigo. Né? Então agradece e vai. É você, cara, que não nasceu parecido com o Ronaldinho Gaúcho, graças a Deus, por que que ao invés de tentar é, aprender futebol com ele, fazer como ele fazia as embaixadinhas ou ali, tu vai tentar fazer o que ele fazia, né? Que é tipo coisas erradas, entende? Então isso explica esse tipo de fenômeno. Faria Lima, é, Alphaville, né? Todo mundo muda para Alphaville agora, né? Então, cara, você tava lá, você tem sua vida, tava tudo bem. Aí você muda para lá. Eu não tô falando que mudar para lá é errado, mais uma vez. Isso pode ser Alphaville, pode ser aqui no Espírito Santo, pode ser lá no Pará. Entende? Essa ânsia em fazer parte de um grupo, se você não tiver muito cuidado e muita ciência de onde que está esse grupo dentro da realidade, ou quem é você enquanto agente social, você vai se vender para esse grupo. Entende? Você vai começar a fazer aquilo que eles estão fazendo. Ainda que antes você achasse aquelas coisas que eles faziam ali moralmente erradas, né? Então, cara, jamais eu, sei lá, tô dando um exemplo, tá? Mas um médico jamais faria um ato moralmente imoral. Mas agora, como ele faz parte de um grupo, virou o normal aquilo. Tá todo mundo fazendo, entende? Tá todo mundo fazendo aquele negócio, cara, então vamos fazer. Então vamos fazer, é isso aí, eu faço parte do grupo. Aí você sai de si e agora você não é mais você, você agora é o grupo, entende? Então por isso que esse meu amigo, ele quando saiu de Alphaville e retornou aquilo que ele não, ao local, entre aspas, que ele não deveria ter saído, ou seja, ele saiu do grupo e deixou de se ver enquanto grupo e retornou à sua normalidade e voltou a ser ele, é por isso que ele se sentiu bem. Né? Até falei pra ele, eu falei, cara, antigamente o teu conteúdo era muito intragável, assim, não dava pra assistir, né? Eu falei isso pra ele. E a gente riu junto. Hoje o teu conteúdo tá muito mais normal, tá? Assim, é uma pessoa normal. Você vê que, porra, mudou da água pro vinho, entende? Então, se você tem um professor, ao invés de tentar imitar o teu professor, a forma como ele se veste, e a gente vê muito isso, né? As coisas que ele indica, a forma como ele fala, os palavrões que ele fala, ao invés de olhar para isso, olhe para o que ele ensina, o que ele domina mesmo. Porque, caso contrário, você vai virar só um mímico. Você vai estar só tentando imitar passos ali e você vai deixar de ser você. Show? Então, o vídeo é sobre isso. Então, se você não nasceu igual o Neymar, meu amigo, que pena para você. Você poderia ter ficado muito rico. A chance só vem uma vez nessa vida. Valeu.